Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da nossa planilha de controle de produção, padaria, ficha técnica em Excel 7.0. Pessoal, essa planilha ela está substituindo a nossa planilha de informação de preços para padarias, doceiras, confeiteiras na versão 6.0 que nós tínhamos. Essa versão 7.0 ela é uma versão extremamente melhor, tá? Ela vai trazer uma série riquíssima de novas funcionalidades. Também é uma planilha onde você vê que os menus eles agora mudaram, né? Então a planilha ela mudou a sua forma, o seu layout, e nós queremos apresentar para vocês aqui essa nova planilha versão 7.0 desse produto incrível que é um sucesso de vendas, esse produto de controle de produção de padarias, tá? Lembrando que a planilha ela é uma planilha multi-idiomas, tá certo? Você pode trabalhar aqui com os idiomas português, inglês, espanhol, francês, italiano e japonês, tá? Também é uma planilha multimoedas. Você pode trabalhar tanto na moeda real, como dólar, kwanza, iene e euros. Então é fantástica. Nós queremos nesse vídeo mostrar para vocês todo o funcionamento dela, tá bom? Só reforçando que essa planilha ela é uma versão nova. Para que você possa trabalhar nesse produto, você precisa ter o Microsoft Office Excel 365, tá? Versões anteriores do Excel não vão funcionar. Então, se você tem uma versão anterior, então nós pedimos que atualize a sua versão do Excel para que possa funcionar essa planilha corretamente, tá? Esse vídeo tutorial ele será um único vídeo que vocês irão assistir. No entanto, ele será dividido em capítulos. Então, cada capítulo vai ser específico para um assunto, né? Um menu ali que nós temos da planilha. Essa parte introdutória que nós estamos falando é muito importante que vocês assistam para entender ali algumas regrazinhas que a planilha ela possui. Tudo bem? Então, nosso vídeo ele vai ser gravado, né, na versão em Excel do computador, tá? No entanto, a planilha ela também é compatível com o Microsoft Office 365 Online. Então vocês podem trabalhar essa planilha dentro do Microsoft Online 365, tá certo? Vamos mostrar para vocês agora sobre essa planilha. Então o que acontece? Vocês vão chegar aqui e clicar no navegador, né, que possui aí a sua conta do Office 365, e vocês vão carregar essa planilha dentro da sua conta, né, do Office 365, né? A planilha está aqui. Você vê que a planilha aqui funciona totalmente online, tá? Então, só para vocês verem aqui, ó, ela possui os menus que nós vamos trabalhar. Todos esses menus nós vamos ensinar vocês como trabalhar. No entanto, nós vamos ensinar na versão em Excel. Então, vocês podem trabalhar aqui do seu tablet, do seu celular, vocês podem trabalhar aqui do seu computador, tá certo? Tudo diretamente no navegador. Então, é fantástico esse recurso que vocês vão trabalhar na planilha do Office 365, tudo bem? Além desse Office 365, gente, vocês podem trabalhar ele na versão Google Planilhas, como nós vamos mostrar aqui para vocês agora, né? Então, a planilha de controle de produção de padarias agora está chegando também na versão Google. No entanto, muita atenção aí, esse é um outro produto, tá certo? É um outro produto. Então, existe a versão em Excel, que você pode usar aquela versão Excel no Microsoft Office 365 Online, tá certo? E existe a versão para a Google Planilhas. É um outro produto adaptado exclusivamente ao Google Planilhas. Então, se você adquirir a versão em Excel e quer subir no Google Planilhas, você não vai conseguir subir no Google Planilhas, porque vai dar problema. A mesma coisa se você tiver uma versão do Google Planilhas e quer trabalhar no Excel, também não vai conseguir, ok? Então veja que os menus da versão Google, ele fica aqui do lado, tá certo? Então vocês podem trabalhar aqui facilmente, acessando o lado também, e a planilha ela vai rodar dentro da versão Google Planilhas, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó, ela roda normalmente, vai carregar aqui os produtos que vocês têm cadastrado, tá certo? Nós vamos explicar tudo isso para vocês na planilha versão em Excel, tá bom? Então é uma planilha fantástica, vocês vão conseguir trabalhar ela tanto no Google Planilhas como também no Microsoft Office Excel, também como no Office Online, tá certo? Então, saindo aqui da parte do Google Planilhas, nós vamos ater-se
ao Google Planilhas, até porque o princípio de funcionamento da planilha ela é o mesmo, tá? Então nós vamos mostrar ela em Excel, mas no entanto o funcionamento para o Google Planilhas ele é o mesmo também. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha em Excel para vocês verem. E essa planilha Excel também, gente, você pode trabalhar no Mac, ok? Fantástico isso, né? Pronto, vamos ver como é que funciona lá no Mac. Então vamos agora para a tela do Mac. Vocês estão vendo aqui que eu estou aqui na tela do Mac, tá vendo? Então quando baixar ela para cá, o que é que você vai fazer? Você vai ver que o zoom do Mac é diferente do Windows, né? Então você deve adaptar aqui o seu zoom, né, à sua tela do computador. Então, por exemplo, estou aqui na minha tela, eu vou colocar aqui, ó, na minha versão. Perdão, deixa eu desproteger aqui a aba, ok? Quando desproteger aqui a aba, só um minutinho, exibir, eu vou chegar aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, no meu roda 117%, tá? Então eu vou colocar aqui 117%. E aqui eu já adequei a tela, né, da planilha ao meu computador, tá? Então se eu chegar, por exemplo, aqui em relatórios, né, eu vou chegar aqui também, por exemplo, vou chegar aqui em 117%, que é no meu computador, e vou adaptar essa tela ao meu computador. Lembrando que eu não sei qual é o tamanho do seu computador, mas você vai ajustar a planilha de acordo com o tamanho da sua tela, tá? Então é só você ir dando um zoom ali direitinho até você achar o tamanho ideal e mudar todas as abas da sua planilha, tudo bem? Então com relação a isso aqui é bem tranquilo, vocês podem rodar no Mac aqui tranquilamente, ó, todas as funcionalidades do Mac vão funcionar perfeitamente, tá certo? Todas elas, então vocês vão poder ter acesso aqui diretamente do seu Mac, tá certo? Para rodar na sua planilha, não é uma versão à parte, é a mesma versão do Excel, porém vocês vão trabalhar agora diretamente dentro do Mac, tá ok? Então isso é fantástico, é também mais um recurso da nossa planilha versão 7.0, tudo bem? Vamos voltar agora aqui para a nossa planilha de controle de produção de padarias, tá certo? E vamos dar sequência agora ao vídeo, né, de funcionamento dessa planilha. Então o que acontece? Primeiramente, nós vamos começar pela parte de cadastros, tá? Então nós vamos clicar aqui em cadastros e vocês vão ver que nessa parte de cadastros, né, faz parte de um dos menus que a planilha tem. Ela vai trabalhar com 3, 6, 8 menus. Quais são esses menus? Cadastros, montagem da receita, simulação, gestão, PCP, relatórios, dashboards e ajuda, tá? Dentro da aba cadastros, né, do menu cadastros, nós vamos encontrar aqui, ela vai se dividir em 4, matéria-prima, produtos, clientes e despesas. Então, a princípio, nós vamos mostrar para vocês aqui como ela vai funcionar cada uma dessas questões, tudo bem? Primeiramente, nós vamos trabalhar com as matérias-primas. Então, você que monta aí as suas receitas, né, que você tem, você deve cadastrar nessa aba todas as suas matérias-primas, tá? Então é muito importante isso. Por enquanto aqui nós não estamos tratando de produtos, estamos tratando apenas da matéria-prima que compõe todos os produtos que você tem da sua padaria, confeitaria, enfim, tá? Então o que acontece? Cadastre primeiro todos eles. Aqui eu estou dando um exemplo aqui, ó. Estou colocando farinha de trigo, eu compro no quilo, né? O quilo, sei lá, R$4. A água no litro, R$1,50, né? O sal, o quilo, R$1. Então eu devo colocar aqui, por exemplo, toda a minha matéria-prima e a unidade de medida, né, junto com o preço ao qual eu compro, ao qual se refiro, né? Então, se eu compro sal, eu compro no quilo, então eu devo colocar aqui no quilo, tá certo? Se eu compro manteiga no quilo, eu devo colocar no quilo. Quanto é o preço da manteiga? Então eu vou colocar aqui o preço, tá certo? Essas outras partes aqui, nós vamos ensinar para vocês pouco mais na frente de como é que funciona, tá certo? Essa parte aqui, que é o estoque mínimo, gente, é importante vocês se aterem a isso. Isso faz parte da atualização da planilha também. Na versão anterior, nós não trabalhávamos com isso. E nessa versão 7.0, ela vai trazer o estoque mínimo. Por quê? Porque a partir de então, a planilha de padaria vai controlar o seu estoque, tá? Tanto de matéria-prima, como também de produtos. Então é muito importante que você defina qual um estoque mínimo para os seus ingredientes, tá?
que é sua matéria-prima. Qual o seu estoque mínimo? Então você deve colocar aqui o estoque mínimo e todos os seus ingredientes que você trabalha para poder montar aí a sua receita, tá bom? Então, terminando essa parte da matéria-prima, vocês vão partir agora para a parte de produtos. Dentro do menu produtos, vocês vão ver que vai se dividir em 4: cadastro, modo de preparo, custos e imagens, tá? Essa primeira parte, que é a parte do cadastro que vocês estão vendo aí, essa parte aqui, vocês vão cadastrar definitivamente o produto que você trabalha, tá? Então, por exemplo, na minha simulação, né, de empresa aqui, eu trabalho com esses produtos aqui, ó, são 15 produtos, tá? Pão francês, coxinha, sonhos, rosquinha, enfim. Esses produtos que eu cadastrei, eu devo atribuir um código, é importante isso, tá? E o que acontece? A planilha, você não só vai trabalhar o planejamento, né, de produção, né, formar ali as suas receitas, como também você vai formar o preço de venda, né, de seus produtos com essa planilha. Então, esse preço de venda aqui, você vai ver que está saindo automático. Nós vamos mostrar para vocês depois, direitinho, quando chegar nos custos, como é que nós trabalhamos para chegar ao preço de venda, tá bom? Então, tem aqui a coluna de referência, e vocês vão colocar alguma referência, se vocês quiserem, para o produto de vocês, tá bom? Vocês vão colocar aqui um estoque inicial, então digamos que vocês vão começar a trabalhar agora com a planilha, e aí vocês precisam inserir o estoque inicial que vocês têm naqueles produtos, tá certo? Então vocês vão colocar aqui todo o estoque inicial desses produtos que vocês trabalham, tá ok? Para poder começar a trabalhar com a planilha. E também vai definir o estoque mínimo desses produtos. Então, para cada produto, define-se um estoque mínimo dele também, tá certo? Bem semelhante ali aos ingredientes. Aqui você vai colocar medida e valor, tá? Então, geralmente essas medidas aqui já se usam bastante na planilha que vocês vão receber, já vai ter discriminado essas medidas aqui também, tá certo? Então, como ela é algo utilizado apenas para alimentação, né, para comida ali, então vocês já vão ver que tem aqui o valor do quilo, da grama. Então, geralmente isso aqui não se mexe, tá certo? Geralmente isso aqui não se mexe, vocês podem acrescentar outras medidas também, caso vocês queiram colocar. Tudo bem? Então, na nossa empresa de exemplo aqui, nós vamos trabalhar com essas unidades de medidas aqui, ok? Bom, terminando a parte de cadastro, nós ainda vamos voltar para cá para ensinar essa parte da margem de lucro, né, do preço de venda, enfim. Mas por enquanto é isso aqui. Próximo passo, vamos para o modo de preparo. Aqui no modo de preparo, vocês vão colocar aqui detalhado, né, como se prepara cada produto, tá? Então os produtos já aparecem automaticamente aqui. E aí vocês vão colocar aqui detalhadamente o modo de preparo desses produtos, tá ok? Vocês vão ver que eles serão utilizados em uma outra parte da nossa planilha, que vocês vão entender mais na frente. Bom, terminando essa parte do modo de preparo, gente, aí nós vamos partir para a montagem da receita, tá? Então, já tem meus produtos cadastrados, tá certo? Já tem o modo de preparo cadastrado, os ingredientes cadastrados. O próximo passo agora é trabalhar aqui a montagem da minha receita. Então, como é que isso vai funcionar? Então, digamos que eu estou aqui na primeira linha e vou escolher aqui pão francês. Eu vou escolher aqui na minha lista suspensa quais são os produtos que eu trabalho. Então, eu escolhi pão francês, por exemplo. E a minha receita, gente, preste muita atenção aqui, tá? A receita que eu estou fazendo de pão francês é para 100 unidades. Então, preste atenção. Eu estou fazendo uma receita de pão para 100 unidades. Ok? Então, vou chegar aqui, ó, vou colocar 100, unidade de medida, unidade. Tá certo? Em M1, eu vou colocar unidade. Certo? Aqui, eu vou colocar os materiais, né, os ingredientes que eu vou utilizar para produzir o meu pão francês. Então, o meu primeiro ingrediente é farinha de trigo. Automaticamente já sai aqui o preço, tá certo, de compra desse material. E aqui o M2, que é a quantidade de quilos, né? Então, por exemplo, farinha de trigo como no quilo, então R$4 o quilo. Então, ao se fazer isso, né, automaticamente já sai esse valor aqui. Aí você pergunta de onde sai esse valor, e vai sair daqui, cadastro de matéria-primas. Veja que eu não coloquei aqui R$4, que foi meu preço manual, tá? Se eu quiser definir que aquele preço lá da montagem seja o último preço comprado, eu vou escolher isso aqui, ó,
vou colocar sim aqui o último preço comprado e vou colocar não aqui no manual, tá certo? Então, essa parte do último preço comprado nós vamos até ver melhor quando estivermos na parte de compras, tá certo? Mas aqui basta você entender que você pode colocar o preço aqui, que é o preço que vai sair na montagem automática aqui da receita, tá certo? Então, ao se fazer isso, eu vou dizer o seguinte, pronto, eu compro, né, farinha de trigo a R$4 o quilo, mas eu vou utilizar 2 quilos de farinha de trigo. Então, eu vou colocar aqui quantidade 2 quilos e automaticamente o custo desse material é R$8, tá certo? Só da farinha de trigo. Terminou a farinha de trigo, vou acrescentar agora um outro material. Ao se acrescentar um outro material, eu devo repetir, tá? Essa parte aqui do pão francês, ó. Repetir aqui e repetir aqui. Faz parte da receita, tá? Vou fazer aqui o mesmo procedimento para esse material e vou seguir para outros. A planilha comporta, até diz essa observação aqui, ó, que você pode montar, né, até 50 tipos de matéria-prima. Então você pode colocar aqui, gente, até 50 tipos de ingredientes para uma mesma receita, tá? Basta você ir colocando uma embaixo da outra, tá certo? Então digamos que eu tivesse aqui 30 ingredientes para o meu produto aqui. Então eu vou colocar aqui 30 linhas, tá? E vou repetir sempre do produto, a quantidade e o M1. Vou estar sempre repetindo. O que vai mudar são os materiais, tá? Então, no meu pão francês, por exemplo, eu coloquei aqui 4 tipos de ingredientes para o meu pão francês. Já terminei, parti para o bolo de cenoura. Então, no bolo de cenoura, a minha receita de bolo de cenoura que eu estou fazendo é de 1 kg. Tá vendo aqui? De 1 kg. Mas eu posso dizer o seguinte, não, eu quero montar uma receita de bolo para 5 quilos. Então, se eu colocar 5 quilos, eu vou colocar todos aqui no número 5, tá certo? Isso eu vou mudar aqui e adaptar a quantidade daquele bolo. Então, para cada receita que você for montando, gente, ó, você vai colocando ali os seus ingredientes, tá certo? Um embaixo do outro direitinho aqui, ó. Cada receita que você for montando. Então, isso aqui é fantástico, tá? Você está montando aqui automaticamente a sua receita. Quando você montar a sua receita, o que é que você vai fazer agora? Você vai voltar para cadastros, produtos. Veja que nós já passamos pela parte de cadastro, bota e preparo, não foi? E agora custos. Quando eu chegar aqui em custos, é o meu próximo passo, tá? Quando eu chegar aqui em custos, eu vou pular esse produto e vamos vir para essa segunda parte aqui, porque o custos ele se divide em 3 partes, né? Produtos, fogão a gás e forno elétrico, tá? Então vamos para fogão a gás primeiramente. Se o meu produto ele é produzido a gás, então eu devo configurar essas informações aqui. Se for produzido no forno elétrico, eu devo colocar essas informações aqui, tá? E aí nós vamos ensinar para vocês como se faz cada um desses cálculos. Então, ao se colocar aqui fogão a gás, os produtos já vão sair automaticamente, tá? E aí você vai dizer, por exemplo, para pão francês, quanto tempo para fazer aquela receita de pão francês? Eu coloquei aqui 120, porque são 120 minutos. Tudo que eu colocar aqui nessa coluna são minutos, tá? Então, eu vou ensinar esse princípio para o primeiro produto, mas aí segue para os demais. Tudo bem assim? Então, vamos lá. Então, pão francês, 120 minutos. Qual é a temperatura, né, que eu faço o pão? Ela é menor de 180 graus, ela é igual a 180 graus ou ela é maior do que 180 graus, tá? Então vocês vão definir aí qual a temperatura para fazer essa receita. Qual é a vazão estimada em quilogramas-hora? Nessa versão 7.0 nós facilitamos essa informação que na outra versão anterior não estava tão claro, né? Então nessa versão agora nós facilitamos essa vazão de quilogramas-horas para que você possa fazer o cálculo do gás. Existe já uma tabela já pronta, definida, tá certo, para esse tipo de cálculo, para fogões de 4 bocas, 6 bocas e 8 bocas, tá certo? Então, por exemplo, eu estou colocando aqui que eu estou utilizando uma vazão de 0,80, né, a uma temperatura de menor que 180 graus. Então 0,80 graus é isso aqui, ó. É essa vazão aqui, ó. 4 bocas, 180 graus, menor que 180 graus, tá vendo? 0,80. Essa parte aqui também, gente, se a tabela futuramente mudar, enfim, isso vai de acordo com o fabricante, tá certo? Do fogão. Então vai que o seu fogão tem uma vazão diferente, então você vai aqui e edita essa vazão
para poder o valor ficar correto, né? Esse índice ficar correto. Então, no meu cálculo aqui, por exemplo, é 0,80 a vazão estimada. Então, eu vou colocar esse índice aqui. Tá? Eu escolho essa vazão aqui. Qual é o preço do gás? R$90. Peso do gás, 13 quilos. Tudo isso leva em consideração, tá bom, gente? Automaticamente, o custo do gás vai sair aqui, ó. Tá vendo? Essa coluna vai sair o custo do gás. O mesmo princípio é utilizado para outros produtos. No caso do meu bolo aqui, é 1 hora, né? 60 minutos. Menor que 180. Uso uma vazão de 0,92, que aqui, ó, é igual a 180. Até vou corrigir aqui, ó. Vou colocar igual a 180. Tá vendo? Ó? Igual a 180. Então, vou usar a vazão de 0,92, que é igual a 180 graus. Mesma coisa, ó, preço do gás, peso do gás. E vai sair aqui o custo do gás, tá? Toda vez que eu mudar essas informações, o custo do gás para aquela receita vai mudar também, ok? Então, a princípio é isso. Vamos pular para agora a parte do forno elétrico, para depois voltarmos para a parte principal do custo dos produtos. Próximo passo, forno elétrico. Aqui no forno elétrico, vai sair aqui os produtos também, tá certo? Em forma automática. E aqui, ó, na potência do forno, vocês vão precisar colocar qual é a potência em watts que o seu forno ele tem, tá certo? Então você vai discriminar. Veja que, por exemplo, para esses produtos aqui eu não coloquei porque são feitos no gás, mas digamos que esses sejam feitos no forno. Então eu vou precisar saber qual é a potência do meu forno em watts, tá? O tempo de uso em horas é 0,5, 0,75, tá? Então esse tempo eu preciso colocar aqui, o tempo estimado em horas para fazer essa receita. Qual é o custo por quilowatt-hora? Você vai colocar também. Geralmente o seu fabricante do forno já vai trazer essa informação, tá certo? E aí automaticamente, gente, vai sair aqui o consumo da energia e também o custo do forno elétrico para essa receita. Então eu tenho aqui, ó, o custo do forno e o custo do fogão a gás, tá certo? Então tudo isso aqui você vai poder configurar de acordo com a receita e o modo como você trabalha. Aqui na parte de produtos, chegando aqui, nós vamos ver que é o seguinte. Existe aqui os produtos, tá certo? Que eu posso escolher aqui os produtos, tá bom? Que eu tenho aqui, ó, posso escolher aqui os produtos para cadastrar. E o que que acontece? Aqui nos produtos, quando eu escolho, automaticamente vai sair aqui, ó, a receita, tá? Lembra do plano francês? Quantidade, 100 unidades. Muito bem, já vai sair aqui a receita. O custo inicial da receita que eu montei, tá? Que foi na montagem aqui da receita, já vai sair o custo inicial. O custo do gás. O custo do forno elétrico, se houver. Geralmente é um ou outro, tá certo? Então veja que no nosso caso aqui, ó. Essas 4 primeiras receitas saiu o custo do gás. Já aqui saiu o custo do forno. Gente, já sai automático, tá certo? Já sai automático o levantamento de custos dessa sua receita. Custo da hora trabalhada. Pronto. O que é isso aqui? Tá? Veja, a planilha ela trabalha com a quantidade de horas trabalhadas mês, tá bom? Então essa parte de horas trabalhadas mês nós vamos mostrar para vocês quando chegarmos na parte das despesas, tá certo? Mas o que é que acontece? A planilha faz uma média, tá bom? De acordo com as despesas que você tem para poder se achar o valor da hora trabalhada, tá certo? Achou o valor da hora trabalhada dentro do seu negócio, automaticamente vai jogar nesse campo aqui, ó, valor da hora trabalhada, tá ok? Esse valor aqui, de acordo com as despesas que você tem. Eu vou até abrir aqui o campo de cadastro despesas, que é para vocês entenderem, tá? Então, nas minhas despesas, eu vou colocar aqui, por exemplo, todas as despesas que eu tenho para manter o meu negócio funcionando, tá certo? Eu coloquei aqui, por exemplo, água, energia, aluguel, salário, impostos, enfim. Toda despesa que você tiver para manter o seu negócio funcionando, você vai discriminar aqui, ó, mensalmente, tá certo? Eu quero reforçar aqui, abrindo parênteses, uma observação. A planilha, ela trabalha para um ano, tá? Então você não pode usar essa mesma planilha para vários anos. Então é uma planilha utilizada para cada ano. Então no próximo ano você pega uma nova versão zerada e trabalha aquela versão zerada, tá ok? Mas todo o planejamento que nós vamos fazer é para um ano. No outro ano você faz novamente uma nova planilha, aquele planejamento para aquele ano. Então nesse ano que eu estou fazendo aqui, que eu estou produzindo, que eu estou planejando,
e vou colocar todos os gastos da minha despesa, tá? Que vai dar um valor X. Esse valor X, gente, quando vem aqui para produtos, custos, vai existir um cálculo, tá? Baseado na hora, que eu vou colocar aqui quantas horas são trabalhadas. É importante vocês lerem depois essa parte aqui da mensagem que aparece para entender o que significa isso, tá bom? Vai sair esse valor daqui da hora automaticamente. E aí você pode escolher esse valor da hora aqui, ó. Valor da hora, né? Você vai escolher aqui do valor automático que saiu, ou você vai escolher do valor manual. Eu posso definir um valor manual, tá? O que é isso? Para cada receita, você vai estipular quantas horas eu faço essa receita, tá? Então, as horas trabalhadas. Então, digamos que para o pão francês, para produzir essa quantidade, eu preciso de 2 horas. Essas 2 horas, eu vou escolher aqui o valor da hora, o automático ou o valor manual. E aí você decide, ok? Feito isso, né? Você vai ver que na coluna aqui, ó, custo da hora trabalhada, ele vai sair aqui, ó, automaticamente, ok? Resolvido isso, outros custos se houver, você vai colocar. Gente, ao levantar todos esses custos aqui, você vai ter o custo total da sua receita, ok? Custo total da sua receita. Então você achou o custo da sua receita, gente. Isso é fantástico. Você agora tem como mensurar qual o valor do custo de cada receita que você produz dentro do seu negócio, tá bom? Essa parte aqui ao lado, ela vai calcular, já parte para produção, tá? Aqui já parte para produção. Nós vamos ver que isso aqui está alinhado ao PCP. Nós vamos mostrar isso depois para vocês, tá? Mas o que é isso aqui? Eu tenho aqui, ó, custo total da produção, tempo de produção em horas, quantidade produzida esperada por produção e a média de produção por horas. Então, se eu quero produzir 200 unidades, tá? Então, eu vou precisar de 4 horas de produção. Se eu quero produzir menos unidades, eu vou diminuir aqui as horas de produção. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, que eu quero, sei lá, vamos pensar aqui, eu vou colocar aqui um valor de 100, tá? De 100. Pronto, 100 unidades. Quando eu colocar 100 unidades, você vai ver que vai repetir as 2 horas, porque é justamente as 100 unidades que vai se levar 2 horas para produzir, entendeu? Então, se eu dizer assim, não, se eu quero produzir 50 unidades, então eu vou precisar de 1 hora, tá? Esse mesmo princípio aqui, gente, né, é o princípio para os outros produtos também. E aqui ele vai dar o custo total da produção de acordo com a quantidade que você definir que você vai precisar produzir. Ele vai dizer a você quantas horas você vai precisar para produzir essa receita, tá ok? Terminada essa parte aqui do custo, gente, que é muito importante, tá? Aí nós vamos agora para a parte das imagens. Não vou para a parte das imagens agora. Vou partir para a parte do cadastro, tá certo? Produtos, cadastro, onde é que eu tô? Matéria-prima, não, produtos, aqui mesmo, produtos, cadastro, perdão, houve um colapso aqui. Nessa parte do cadastro, vocês vão ver que tem aqui o preço de venda, tá? Então, esse preço de venda, ele é na unidade, tá bom? Então, por exemplo, então, eu vou chegar aqui, por exemplo, vou até zerar aqui para vocês verem, tá? Veja que o custo aqui, ó, é 48 centavos do pão francês, que é a unidade do pão, tá certo? Do pão francês, que é a unidade. Vocês vão ver que saiu o custo, tá certo? O custo por unidade desse produto. Ao se colocar a margem que eu quero trabalhar, por exemplo aqui, ó, sei lá, vou colocar uma margem de 25%. Vocês vão saber que vai sair automaticamente aqui o preço de venda desse produto. Essa aqui é a margem que eu quero trabalhar, é a margem de lucro esperada, tá certo? Para eu vender a minha receita, tá bom? Então vai sair aqui automaticamente. Mesma coisa aqui, gente, o bolo, por exemplo, aqui o bolo, tá certo? Então vamos supor que eu zero aqui o bolo. Se eu for aqui em custos, no bolo de cenoura, vocês vão ver que o custo é 21,89, tá certo? É o custo do meu bolo, 21,89. Então, para mim chegar aqui no cadastro, vocês vão ver que aqui, ó, 21,89, que é o custo total, tá certo? Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, vou colocar 25%. Então, eu vou querer vender esse bolo aqui, ó. Eu vou até colocar 50%, por exemplo. Vou vender aqui, ó, a R$ 32,84 meu preço de venda, de acordo com a margem de lucro que eu estou colocando, tá bom? E aí eu defino, gente, o preço de venda do meu produto.
tá ok? Depois que eu acho todos os custos atrelados ao meu produto, eu venho aqui na parte de cadastro e defino a margem de lucro e vai sair aqui automaticamente o preço de venda dele, tá ok? Próximo passo é aqui a parte de cadastro de clientes, onde você vai cadastrar todos os seus clientes, colocando aqui os seus dados, telefone, enfim, tá? E depois você vai colocar aqui a parte das despesas, que nós já começamos sobre as despesas com vocês, tá certo? Que é importante para a formação do preço de venda. Bom, então a princípio é isso. Nós já vimos aqui, ó, parte de cadastro de clientes, produtos, né? Custo já vimos, forno também, imagens. Vocês podem colocar aqui as imagens também dos produtos que vocês cadastram, é muito importante isso, tá? Vocês podem vir aqui em inserir, tá certo? E carregar as imagens diretamente do seu computador para aqui para dentro da célula, tá bom? Então isso aqui é bem fácil de se fazer. Só mostrando aqui para vocês entenderem, tá? Vou até desproteger aqui para ficar mais fácil. Eu vou chegar aqui em inserir imagens, colocar na célula esse dispositivo, tá? Ou posso colocar sobre a célula, mas nós recomendamos a deixar essas imagens dentro da célula, tá bom? Vai ficar aqui dentro da sua célula quando você terminar de colocar as informações, tá bom? Então eu vou chegar aqui, ó. Vou dar uma dica até importante aqui para vocês, tá? Vocês colocarem a imagem aqui dentro, eu vou até fazer isso aqui, ó. Vou colocar sobre a célula esta imagem, tá bom? Vocês aprender, vejam. Quando vocês estão colocando aqui a imagem, às vezes a imagem é muito pesada, tá certo? Que vocês estão colocando. Tentem compactar essa imagem. Ao se colocar a imagem aqui, vocês devem vir aqui em compactar, né? Compactar a imagem. Sempre utilize essa parte aqui, ó, em meio, tá? E dê o OK, porque é o modo mais leve de se colocar uma imagem dentro do computador. Quando eu fizer isso, vou chegar aqui, colocar a minha imagem dentro da célula, tá bom? Então vocês podem utilizar desse recurso para poder diminuir a qualidade da imagem de vocês, para não pesar muito a sua planilha. Uma dica aí importante, tá bom? Só vou aqui, ó, proteger a planilha novamente. E pronto. Terminando essa parte, vamos agora montar, já que já vimos também. Terminado, vamos para a parte agora da simulação. Tudo bem? Pronto. Aqui nessa parte é bem tranquilo, gente. E é muito bacana e é uma atualização, na verdade, de uma funcionalidade que também já tinha na versão 6.0, tá? Então aqui nessa parte da simulação de produtos, vocês vão escolher aqui o produto, tá bom? Que vocês cadastraram, que vocês trabalham. No nosso caso aqui, por exemplo, eu coloquei aqui o pão francês. Automaticamente já sai aqui a minha receita, né? Que são 100 unidades. Em um custo de matéria-prima de 12,32, tá? Então aqui especificamente ele está falando da matéria-prima, tá certo? Que são dos ingredientes que o produto ele compõe, tá? Então ao se fazer isso, automaticamente aqui embaixo ele vai trazer para mim quais são esses materiais que compõem o produto de pão francês e as quantidades e as medidas, tá? Então isso aqui é a minha receita. Então isso aqui, gente, é a minha receita, tá? Que ele traz aqui para mim de uma forma mais organizada, vamos dizer assim. Quando eu venho para essa parte aqui, significa dizer o seguinte: eu quero produzir agora, ao invés de uma receita, eu quero produzir, sei lá, 2 receitas. Então, quando eu colocar aqui o número 2, ele vai me dizer aqui, ó, para me produzir 2 receitas que significam 200 unidades, eu vou precisar desses materiais aqui, tá? E essas quantidades aqui. Então, se eu dissesse assim, não, eu quero 10 receitas dessas, tá? Veja que 10 receitas, gente, são 1000 pães, né? Ó, 1000 unidades. Ele vai dizer para mim o seguinte, ó, que para fazer 1000 unidades, 10 receitas, eu vou precisar dessa quantidade de materiais aqui, né? Então, veja que bacana. Por aqui, você já tem uma noção, né? Do que você vai gastar se você aumentar o valor da sua receita, tá? Então, digamos que você aumenta o valor da sua receita e você queira transformar isso aqui agora em uma receita, ok? Que antes era essa quantidade aqui, agora eu quero transformar em uma receita, né? O meu pão francês, né? Então, eu vou chegar aqui nessas quantidades e vou montar, né, a minha nova receita em cima disso aqui, tá ok? Então, é uma funcionalidade bem bacana que a planilha tem nessa parte de simulação. E dentro dessa parte de simulação, você vai poder consultar o modo de preparo também desses produtos, tá certo? Bom, partindo da parte de simulação, nós vamos para a parte de gestão. E o que é essa parte de gestão? Gestão se divide em 2 partes.
gestão de compras e gestão de vendas, tá? Nessa parte de gestão de compras, vocês vão colocar aqui, vão escolher, tá certo? Quais são as matérias-primas que vocês vão comprar, tá certo? Então, quando se refere a compras, é compras de matérias-primas ou compras de ingredientes, tá certo? Então, o que acontece? Quando eu colocar aqui, por exemplo, farinha de trigo, eu estou comprando a farinha de trigo, né? É no quilo, beleza? Data da compra, a quantidade que eu estou comprando, certo? Valor unitário. Pronto, vamos lá. Veja aqui, gente, que eu coloquei aqui o valor unitário de R$4, que foi a minha compra, tá certo? Eu tenho aqui lançamento em farinha de trigo de novo, R$4,10. Eu tenho aqui, ó, comprei de novo, dessa vez foi R$4,05, foi mais barato, tá? Então veja aqui, ó, aqui de novo, ó, R$4,15. Então vamos lá. Esses preços que eu coloco aqui, ó, deixa eu tentar identificar aqui o último preço da farinha de trigo que eu comprei. Vamos lá, farinha de trigo, pronto, aqui, ó, R$4,30 foi meu último preço da farinha de trigo. O que que acontece? Veja que eu vou chegar no ponto que eu vou ter várias compras dessas matéria-prima, né? Quando eu chegar aqui na parte de cadastro, gente, de matéria-prima, você vai ver o seguinte, veja, o que essa coluna vai trazer aqui? Ela vai trazer o último preço comprado. Então, quando eu chegar ali, por exemplo, na gestão de compras, a última compra que eu fiz dessa matéria-prima, vai aparecer aqui, ó, o valor, tá certo? Da última compra. Então, basta você vir aqui nessa tela, que você já vê o valor da última compra. Ok? Qual é a média? A média, gente, é justamente o conjunto de todas essas compras que eu já fiz, tá certo? E ele vai me dar a média. Então, vamos lá. Eu tenho 3 valores aqui. Eu tenho o custo médio, tá certo? De todas as compras que eu fiz da farinha de trigo. Eu tenho o último preço comprado e tenho o preço manual que eu quero colocar aqui. Eu vou escolher um desses 3 para compor aqui a montagem da receita, tá certo? Então essa montagem da receita aqui vai de acordo com o que eu quiser escolher. Se eu quiser o preço manual, eu vou colocar sim, os demais fica não. Se eu colocar o último preço comprado sim, os demais fica não, ok? Então sempre escolher um tipo para a montagem da receita, tá certo? Vamos voltar para cá. Na parte de gestão, eu devo colocar aqui todas as compras de matérias-primas. Quando eu faço isso, gente, automaticamente entra para o meu estoque de matéria-prima, tá certo? Porque a planilha também vai controlar o estoque da sua matéria-prima. Então, eu posso colocar isso aqui, como posso colocar também um desconto, se eu quiser, em cima desses preços aqui que eu estou comprando. Tudo bem assim? Bom, parte de compras, ok, matéria-prima. Vamos agora para a parte de vendas. Na parte de venda, gente, eu vou colocar aqui tudo que eu vender em relação, ó, preste atenção, tudo que eu vender em relação aos meus produtos, não é matéria-prima, tá? Tudo que eu vender em relação aos meus produtos. Então aqui eu tenho aqui meu produto, tá certo? Que eu vou escolher o cliente que eu estou vendendo e a minha venda. Existem 2 tipos aqui, ou venda ou encomenda, tá? A planilha ela trabalha com esses 2 modos. Se eu colocar venda, significa que está concretizado. Então eu vendi aqui, ó, 150 pães francês na unidade, tá certo? Aqui, ó, desconto se tiver, valor final, eu coloco aqui alguma observação, tá bom? Para cada produto aqui meu que eu colocar, certo? Esse produto vai ser dado baixa. Então, se eu estou colocando aqui, por exemplo, na torta de maçã, a quantidade de 6 vendas, eu dei baixa, né, em 6 quantidades que eu tinha no meu estoque de torta de maçã, tá certo? Esses preços aqui são os preços de vendas que nós já falamos anteriormente no cadastro de preços, tá certo? Ali de produtos. O que que acontece? Digamos que eu trabalhe com encomendas, tá? Se eu não trabalhar com encomendas, gente, então eu deixo só a venda. Mas digamos que eu trabalhei com encomenda, então eu tô aqui com um produto, tá certo? Fiz aqui, ó, para esse cliente, tem uma encomenda, tá? A encomenda aqui, ó, 250 a quantidade, nesse preço aqui, tá certo? Não tem, na data da venda ainda não se concretizou, consequentemente o valor total não saiu, tá? Só vai sair o valor total quando a venda for concretizada. Então, se por acaso você trabalhar com encomendas e você precisa desse controle, você vai fazer dessa forma, tá?
você vai lançar ali as vendas que você teve, quer dizer, as encomendas que você teve. Quando aquele cliente pagar, que você entregar o produto, você vem aqui, por exemplo, e coloca venda. E aí, ó, fechou, vai sair o valor final dela, tá certo? Por enquanto eu vou colocar aqui encomenda, porque estamos trabalhando com encomenda aqui, tá bom? Então é isso. Então, saídas de produtos é sempre nessa parte que significa as vendas que você tem. Então, se você quer controlar as vendas de seus produtos, você sempre vai utilizar essa parte aqui da planilha, tá ok? Terminada essa parte de gestão, nós vamos para a parte de PCP. Gente, nessa parte de PCP, se divide em 3 partes: planejamento, controle e ordem de produção. Na parte de planejamento é muito simples. Vocês vão colocar aqui, né, quanto vocês planejam produzir naquele mês desses produtos. E aí vocês vão fazer isso aqui para cada mês. Para cada mês do ano, vocês vão colocar aqui a quantidade de produtos planejadas, né, para produção. Então lembre-se que essa parte de PCP que nós estamos falando é uma parte importantíssima no processo, tá? Porque ela trata exatamente da produção. Então, se eu trabalho com essa parte de produção, então eu vou usar essa parte de PCP aqui. Então, eu vou colocar aqui o planejamento, né, das minhas receitas, dos meus produtos, quanto eu quero produzir naquele mês. Feito isso, eu vou para a parte de controle. O que é esse controle? É justamente o controle de produção, tá? Então, eu vou colocar aqui a data planejada, vou escolher aqui o produto e vou dizer o seguinte, ó. Eu vou ter de produção aqui 4 horas para o pão francês. Em 4 horas eu vou produzir quantos? Quantidade de 200. Tá certo? 200 pães aqui. Bolo de cenoura. Vou produzir em 15 horas. 15 horas trabalhando para produzir 10 bolos. Essa informação aqui sai automática, ela está justamente atrelada àquele cadastro que nós vimos aqui, ó. Dado de produtos, tá certo? Custos. Essa parte aqui, ó, tá atrelada aqui a essa configuração que você fez. Essa configuração que você fez vai ser justamente o que vai sair aqui no PCP na parte de controle, tá certo? Então, feito isso, vocês vão lá. Colocou aqui, ó, sair a contagem esperada, qual é a data de entrega e o status. Esse status se divide em 3. Aguardando, em produção e produzido. Quando eu coloco produzido, significa que de fato foi produzido. E aí que eu vou colocar, foi produzido quantas? Umas 200. Não houve nenhuma perda. Qual foi a eficiência da produção? 100%. Qual o custo médio por unidade? 12 centavos. Ok? Então vamos lá. Bolo de cenoura. Então aqui, ó, produzir bolo de cenoura, tudo certinho. Produzido, quantidade 10, nenhuma perda, 100% produção. Mas quando chega aqui, por exemplo, em coxinha, né, que é para produzir 100 coxinhas, produziu 98 porque 2 foram perdas. E aí, gente, 2 coxinhas foram perdas aqui, tá? 98% de eficiência da produção, certo? Então, sempre que se tem perda, a sua eficiência ela vai ser menor, tá bom? Então, e aqui vai dar o custo total perdido, né, de acordo com o que foi perdido, né, na produção. Se eu tiver em produção, eu não marco nada aqui, tá? Significa que está produzindo aí, então tem nada produzido. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui algum status de aguardando. Tem. Bom, se eu tiver aqui aguardando também, mesma coisa. Está aguardando, não se coloca nenhum dado, porque está aguardando essa etapa do controle de produção iniciar. Enquanto não se inicia, deixe branco. Quando começar a iniciar, que produzir, você vai colocar a quantidade e status de produzido, tá ok? Então, esse é todo o controle de produção. Sempre que essa quantidade for produzida, ela vai ser inserida no estoque desse produto, tá? Então, é em cima desse estoque que você vai dar a saída, né? Então, se você não tem estoque, você não vai conseguir dar saída, a não ser que fique negativo ali, tá bom? Nós vamos ver isso também daqui a pouco. Bom, essa aqui é a ordem de produção. Próximo passo é a ordem de produção. Aqui, se você quiser ir trabalhar, né, com ordem de produção, você é só preencher essa ordem aqui. Ela pode ser impressa, ela pode ser gerada um PDF, né, pode ser enviada para dentro da fábrica ali, enfim.
entrega ao funcionário responsável. Então, isso aqui é uma ordem de produção, tá? E essa ordem de produção é por produto, certo? É por produto. Então, digamos que tem um cliente que quer produzir o produto tal, então você vai designar aqui todos os ingredientes que o produto vai compor para poder dar início àquela ordem de produção. Então, se você trabalha com produção, ordem de produção, você vai utilizar esse documento aqui. Se você não trabalha, você vai deixar ele em branco também, tá certo? Mas a planilha tem essa funcionalidade e você pode utilizá-la. Lembrando que a planilha não grava, não mantém histórico de ordem de produção, certo? Ela não mantém histórico de ordem de produção. Ela contém, você pode fazer isso, gerar os arquivos, salvar os arquivos, mas sempre os dados serão substituídos, tudo bem? Então, aqui concluímos essa parte de PCP, né? Nós vimos planejamento, vimos controle e vimos ordem de produção. O nosso próximo passo agora é a parte dos relatórios. Muito bem, pessoal, aqui nessa parte de relatórios, vocês estão vendo que essa parte se divide em várias, né? Então tem muita coisa aqui que a gente vai ver com relação a relatórios, tá? Então nós vamos ver aqui que existe a parte de orçamento, de pedidos, lista de preços, produção, produtos, estoque, fluxo de caixa, perdas e clientes, né? Então vamos ver cada uma dessas partes aqui relacionadas a relatórios, tá bom? Essa primeira parte aqui é a parte do orçamento. Então, se você trabalha com orçamento para o cliente, né? O cliente ele faz ali uma encomenda e aí ele quer um orçamento, né, do material que ele está comprando, né? Está solicitando a você. Você pode trabalhar com orçamento, né? Então essa parte aqui do orçamento é bem tranquilo. Esses dados aqui são editáveis. Você vai poder colocar aqui os seus dados, pode poder trocar aqui para a sua logomarca também, tá certo? Da planilha. Então, essa parte aqui de orçamento, você vai colocar tudo aqui manual. Você vai chegar aqui, ó, você vai colocar aqui o produto, né, que você quer, a descrição, referência, preço unitário, né? Algum desconto se houver, vai sair aqui automaticamente. Vai colocar uma observação aqui no período de orçamento, você vai chegar aqui e vai imprimir, né? Então, você quando chega a imprimir aqui, ó, você vai ver que vai sair o orçamento aqui bem bonitinho, para que você possa imprimir, gerar um PDF, mandar para o cliente, mandar pelo WhatsApp, enfim, tá? Então, essa parte aqui, você pode trabalhar em cima de um orçamento, passar para o cliente, caso ele aprove, né? O orçamento você trabalha na produção daquele produto lá, tá certo? Então, a próxima parte é a parte de pedidos. Ela é bem semelhante à parte de orçamentos, no entanto, aqui você já pega um relatório pronto, né? Então, você vai colocar aqui, ó, o número do pedido que você tem, e aí vai sair automaticamente aqui os dados relacionados ao seu pedido, tá bom, gente? Então vamos lá. Então lembra-se, por exemplo, ali da parte de gestão de vendas, tá vendo aqui, ó? Aqui eu coloco o número do pedido. Então esse número do pedido aqui eu coloco lá. Então vamos lá. Digamos que eu peguei aqui no pedido número 8, sonhos, né? Vou chegar aqui em relatório, pedidos e vou colocar aqui 8. Olha o que vai acontecer quando eu colocar o número 8 aqui, tá bom? E jeito de cenoura, né? Aí quando eu apertar aqui o Enter, ó, vai para sonho. Olha aqui, ó, tá bom? Então, toda vez que você colocar o número do pedido, né, vai aparecer automaticamente aqui qual for os produtos que tiveram naquele pedido, tá? Então, se for vários produtos em um mesmo pedido, é só repetir o número do pedido que ele vai colocar aqui tudo relacionado aos produtos daquele pedido lá, tá certo, gente? Então, isso aqui é fantástico para que você possa consultar, né, futuramente os pedidos que você teve. Na parte de orçamento, você não consulta não, tá? O orçamento você fez aqui, se precisar fazer o outro, você substitui por cima os dados. Mas na parte de pedido, quando é concretizado de fato, ele fica gravado, fica armazenado na planilha, você só vem aqui e coloca o número, e aí você vai dar Enter e vai poder achar o que foi colocado naquele pedido. Tudo bem? Bom, próxima parte é a parte da lista de preço. Aqui também é bem tranquilo. Você vai ver aqui que tem produto, quantidade, medida e preço de venda. Né? Vai sair aqui todos os seus produtos com as quantidades que se tem. Né? Na verdade, não é que se tem. Essa quantidade aqui é a quantidade da sua receita. Tá? Então, esse produto aqui que é a sua receita, né? E a lista de preço desse produto. Tá ok? Então, para poder vocês entenderem aqui como funciona. Então, vocês podem imprimir essa lista de preço também. Podem gerar um PDF, né? Como vocês quiserem. Tá certo? De todos os produtos que vocês têm. Essa parte aqui, gente, é a parte de produção.
né? Então, tudo que foi produzido, tá certo, dentro do mês para aquele produto vai sair aqui automaticamente. Então vocês vão ver que tem aqui, ó, todos os meses de janeiro a dezembro, tá certo, e o total do que foi produzido para aquele produto. Então, para cada receita, cada produto que eu tenho aqui, que eu trabalho, ele vai sair a produção dele de acordo com os meses aqui selecionados. Tudo bem? Próximo passo é o relatório de produtos. Bom, aqui é muito simples, vou selecionar o produto que eu quero. Ele vai me dizer a meta, que a meta é o planejado, tá certo? Em relação à produção real. Então veja que, por exemplo, aqui, ó, eu tinha uma meta, né, um planejamento de produzir 600 em janeiro, mas eu produzi 200. Estou com a diferença de 400, né? Ou seja, uma eficiência apenas de 33%. Né? Então ali você vai colocar o planejamento e aqui vai dar o resultado tanto da meta como também da produção real, para que você possa acompanhar ali cada um dos seus produtos. Tudo bem? Na parte de estoque, ele vai se dividir em dois: estoque de matéria-prima e a parte de produtos. Nessa de matéria-prima, ele vai sair todo o estoque da sua matéria-prima, ou seja, vai ver aqui, ó, as entradas, quantos entraram, quantos saíram, o estoque final e o estoque mínimo, tá? E quanto se há necessidade de compra, ele vai colocar aqui, ó, necessidade de reposição. Veja que o estoque aqui, gente, está negativo. Por quê? Saiu mais do que entrou, tá certo? Então, quando se está negativo, quando se está abaixo do mínimo, ele vai pedir necessidade de reposição. E quando você olhar uma lista dessa aqui, gente, você precisa comprar urgente aquela matéria-prima, tá? Então, esse é um controle anual, é o controle do ano que você tem relacionado às entradas e às saídas daquela matéria-prima, quanto você tem em estoque, e aí poder mensurar isso e poder fazer a compra assim que precisar. Aqui é a parte do controle de estoque de produtos. Mesma coisa da matéria-prima, no entanto, é produtos, né? Então aqui vou controlar aqui, ó, vou ver todas as entradas que eu tive de produtos, todas as saídas de meus produtos, o estoque atual, tá certo? E aqui eu vou ver se o meu estoque, né, está confortável ou não, tá certo? Ele pode estar com status confortável, crítico ou pode estar em alerta, tá certo? Então isso aqui também já sai de forma automática, para que você possa saber exatamente o que proceder, tá bom? Então, se seu estoque baixar além da conta, né, do seu estoque mínimo que você definiu lá no cadastro de produtos, então ele vai precisar de reposição, tá bom? Então aqui é um indicador importantíssimo. Essa parte de estoques dele é muito importante vocês estarem sempre consultando, né, para saber se vocês têm matéria-prima ainda e se vocês têm produtos ainda para poder oferecer, ok? Próximo passo é o fluxo de caixa, né? Vocês vão ver aqui, ó, todas as receitas que vocês tiveram ao longo do ano, mês a mês, né? De acordo com as vendas que vocês fizeram, vai ver os custos que vocês tiveram, né? Relacionado à produção, né? Dos produtos. Você vai ver aqui, ó, a margem de contribuição, você vai ver aqui as despesas que vocês tiveram, e aqui vai ter um resultado financeiro, tá? Então vocês vão ter um fluxo aqui simples, tá? Esse fluxo de caixa aqui, ele é simples, um fluxo de caixa, vamos dizer assim, mais robusto, né, e mais detalhado. Nós temos planilhas específicas para isso, tá? Você vai ver aqui, ó, em cima do nosso vídeo vai sair aqui uma tarjazinha que você vai poder clicar lá e poder consultar esse produto de fluxo de caixa, tá bom? Que é específico e mais detalhado para que você possa tratar do seu negócio. Aqui é algo mais resumido, para você ter uma noção do que entrou, do que saiu, né? É algo mais simples, mas que também é muito eficiente, tá certo? Bom, a parte de relatório de perdas, você vai ter uma noção, né? Você vai selecionar o produto, você vai ver ali, ó, mês a mês também, ao longo do ano, né? A produção real que aquele produto teve, quantas perdas, né? A diferença, né? E a eficiência. Quanto mais próximo do zero, melhor, né? Então ele é mais eficiente se não houve nenhuma perda, né? Então se o grau de percentual é zero, significa que não houve nenhuma perda, é melhor. Então aqui você vai poder mensurar também essa informação das perdas de seus produtos. E aqui, gente, é muito legal esse relatório, porque é um relatório de vendas, né? Ou de encomendas que você queira consultar dos seus clientes. Então veja que bacana. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, um cliente específico, por exemplo, café de manhã delícia, tá? Quando eu consultar esse cliente, ele vai sair o que foi que esse cliente ele comprou. Veja que interessante, né? Ó, o que foi que ele comprou.
E vai sair aqui, ó, quantidade de produtos vendidos, né, valor total do pedido, né, que ele teve, né, vai sair aqui, ó, a data da venda, né, tudo bem direitinho, né. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, um outro cliente, armazém do seu Zé, vai sair também, ó, o broa de milho que ele comprou. Mas enfim, digamos que eu quero saber de todos os meus clientes. Vou chegar aqui, apertar em todos e vai sair a venda de todos os meus clientes. E olha que mais bacana ainda, eu posso chegar aqui e posso selecionar encomendas, tá? E aí eu vou selecionar, por exemplo, quais são as encomendas que eu tenho, né? Ainda tem uma encomenda aqui, ó, de rosquinha frita, né? A quantidade de 50, enfim. Então vocês sabem quais são as encomendas que estão em aberto, para que você possa ter uma noção e poder mensurar. Quando você vê quais são as encomendas que estão abertas, você pode ir em gestão de vendas, né? Aqui, por exemplo, e você pode consultar. Uma coisa interessante que você pode fazer é usar o filtro aqui de cima, né? Para qualquer um desses cabeçalhos. Eu posso chegar aqui, ó, por exemplo, e colocar encomenda. Chega aqui, ó, eu vejo todas as encomendas que eu tenho, né? Inclusive quem é o cliente, tá certo? Então eu vou chegar aqui, vou desmarcar o filtro e aí vai ficar tudo novamente, tá ok? Então é uma maneira fácil de você trabalhar utilizando esses filtros aqui que a planilha possui. Então, relatórios, já vem da parte de clientes, pronto. Próximo passo, saindo dos relatórios agora, vamos para a parte dos dashboards. E os dashboards se dividem em 4, tá? Dashboards de produtos, produção, fluxo de caixa e perdas. Então são 4 painéis aqui para que você possa dar. Na verdade, essa planilha comporta 5 painéis, né? São 5 painéis para que você possa dar uma consultada aí e uma mensurada em todo o seu negócio. O primeiro deles, que é em produtos geral, você vai escolher o produto e você vai ver aqui a quantidade que se tem em estoque, quantidade produzida, quantidade vendida e as receitas que esse produto ele teve, né? Você vai acompanhar isso através de um gráfico, né, de receitas mensal e também o gráfico de produção versus vendas. Também, se houve perdas, ele vai indicar para você quais são as perdas que houve desse produto. Veja que ao mudar, por exemplo, para um outro produto aqui, ó, sonho, quando eu faço isso, ele muda automaticamente aqui a foto do produto e os dados relacionados do produto também. Veja que fantástico, né? Então esse aqui é o dashboard de produtos geral. Ok, e o próximo que nós vamos ver é a parte de fatias. E essa parte de dashboard de fatias, gente, ela é muito importante, bem interessante e queria mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar, né? Então, quando eu escolho aqui, por exemplo, um produto, digamos que eu estou aqui em bolo de cenoura, certo? Se eu chegar aqui, por exemplo, já vai me dar o total do custo da receita desse bolo, tá certo? Esse produto, ele já trabalha com uma margem de 50%, conforme já está saindo aqui essa informação, tá? 50%. E vou zerar aqui só para vocês entenderem, tá? Então eu já trabalho com esse bolo aqui de 1 kg a R$ 32,84, tá certo? R$ 32,84 para esse bolo de 1 kg. Se eu quiser, por exemplo, além dessa margem de 50%, se eu disser assim, não quero uma margem maior, mas sem mexer naquela margem que eu tô lá, só para ter uma noção. Então eu vou chegar aqui, vou colocar, sei lá, vou colocar aqui 15%. Tá? Ao se colocar 15%, eu estou vendo que eu consigo vender esse bolo a R$ 37,77, né? Ou então você vai dizer o seguinte, não, mas não, tá bom, 37,77, não, vou colocar aqui 20%, então vou aumentar em 20% aqui então. Então vai para R$ 39,41, tá ok? Então o que significa? Que eu tenho aqui um valor de referência, tá? De venda desse produto aqui a R$ 39,41. E você pode fazer o seguinte, eu quero fracionar agora esse bolo e eu quero entender por quanto cada pedaço desse bolo eu devo vender, entende? Então eu vou repetir aqui, por exemplo, se eu quiser eu posso repetir os 39,41, tá? Se eu quiser repetir, que é o valor da venda dele ali, ou então se eu não quiser eu não repito, coloco um outro valor aqui que eu quiser, tá certo? Mas eu estou trabalhando aqui em cima dessa margem aqui, tá certo? Que já é uma margem bem alta. Tá bom? Então, 39,41. Desses 39,41, se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Eu vou vender esse bolo em 10 unidades. 10 fatias. Tá? Então, tá aqui. 10. Vai sair a R$ 3,94 cada fatia desse bolo. Mas eu quero vender 15 unidades. Vai sair a R$ 2,63.
Ah, mas eu tô achando que 12,63 está muito barato. Então eu posso dar um percentualzinho aqui, ó, sem mexer na outra margem do lado, 10%. Vou colocar 10,89. Até vou fazer o seguinte, vou colocar aqui 11, deixa eu colocar aqui 12, colocar 13, colocar 14. Pronto, 14%. Foi para R$3 a fatia do bolo, redondo. Então pronto, eu estou vendendo esse bolo aqui, ó, a R$3 cada fatia, e são 15 fatias do bolo, tá? Então veja que você agora tem uma noção, né, de quanto você vai cobrar por cada fatia, por cada unidade daquela sua receita, tá bom? Então esse aqui é só um exemplo, vocês podem fazer isso para os outros produtos também que vocês têm, tudo bem? Nosso próximo passo agora que nós vamos analisar é o dashboard de produção. Nesse dashboard de produção, você vai ver que ele vai trazer alguns indicadores para a gente. Ele vai trazer aqui, ó, matérias-primas cadastradas, produtos cadastrados, meta de produção, quantidade produzida, meta versus quantidade produzida, hora de operação, né, em estado de alerta, em estado crítico, em estado confortável, tá? Vai trazer um gráfico de meta versus produção, de horas de produção e um gráfico de eficiência, né? Todos esses indicadores você vai ter relacionado à produção dentro da sua empresa, tá ok? O próximo dashboard é o dashboard de fluxo de caixa, onde ele vai trazer aqui as receitas, o custo, a margem de contribuição, as despesas, e vai trazer um resultado final para saber se você está positivo ou se você está negativo, tá bom? Então, você vai poder mensurar, né, quanto você está entrando e quanto você está saindo a cada mês dentro da sua empresa. E, por último, é o dashboard de perdas, onde você vai colocar ali, por exemplo, você vai ver, né, a produção real que você teve, quantas perdas você teve, a eficiência disso e o custo total perdido, tá? Além de um gráfico que você vai ter aqui, que é o gráfico de produção versus perdas mês a mês ali ao longo do ano, tá ok? Pessoal, terminamos assim a nossa planilha, tá, de controle de produção para padaria, né, a ficha técnica, a formação do preço de venda, enfim, é uma planilha fantástica. Não é só para quem tem padaria, gente. Quem tem qualquer negócio, né, que trabalhe com produção de alimentos dessa natureza, vocês podem utilizar essa planilha normalmente para a produção dos seus produtos e, consequentemente, as vendas, controle de estoque que você precisa. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar conosco. Estamos à disposição, tá certo? Para lhe ajudar no que for necessário. Tudo bem? Mas é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.